Boa tarde, desculpa o atraso aí, não é minha culpa. De qualquer maneira, hoje a gente vai apresentar um trabalho. Eu sou o Luiz Gustavo, desculpa, esse ali é o Gabriel. Nós fizemos um trabalho ao longo do último mês, aí, depois do evento que o Google lançou o Lollipop, e a gente migrou uma aplicação que eu já tenho para Material Design, e o que a gente vai apresentar hoje é, além do processo de migração, as dificuldades, eu vou falar um pouco da parte teórica de Material Design, lembrando que eu não sou designer, tá? Nem pareço com designer, não tenho nenhuma tatuagem, não sou designer. Então, eu vou tentar falar, eu estudei muito sobre isso, sobre design, mas eu não sou designer. Então, vamos ver o que a gente consegue aí. Eu sou o cara de lá de cima, eu trabalho com desenvolvimento de software há um tempão. Dentre as minhas aplicações tem o Guia, que é o que a gente vai falar hoje, que foi o resultado do trabalho. Já existia, a gente migrou. Por que eu migrei e tudo mais? Eu também tenho um site chamado Farejador do Planalto, que eu aconselho que vocês vejam, apesar de ter passado as eleições, mas ele continua valendo. E eu trabalho numa startup chamada Tripket, uma startup de Seattle, que é de documentação de viagens. A gente vai falar mais sobre isso mais para o final. Você quer falar disso? Eu sou Gabriel Vicente. Eu sou formado em desenho industrial, então sou designer há 5 anos, mas hoje eu trabalho como back-end de desenvolvimento de software de risco para banco. Então toda essa parte de front, de Android, eu vejo mais quando eu estou me divertindo fazendo essas coisas com o Gustavo aí. Isso aí. Sobre o roteiro de hoje, pode avançar todos, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho da motivação, do porquê que eu resolvi fazer isso. Os problemas e as soluções que eu encontrei, tá? Nem todas, obviamente, são as melhores. Eu vou falar de Material Design. Para quem não sabe nada, cara, vocês vão sofrer, mas tudo bem. Vamos falar o resultado final, vou apresentar o que é o final, que vai virar produto final em breve, e o que pode ser evoluir a partir daí. Vou dar um montão de referências no final, só para quem se preocupa com os links que aparecem. Vai ter vários links, manja. Depois eu passo a apresentação para a organização, disponibilizo publicamente para vocês terem todo o acesso ao conteúdo, porque tem bastante link aí que vocês... Não sei se a foto vai ficar tão boa, tá? Sobre o guia, só um posicionamento. O que acontece? Em 2011, eu comecei a desenvolver um aplicativo só porque sim, só para aprender Android. E eu fiz um aplicativo que resolvesse um problema meu, que era saber o que estava na televisão. Basicamente é isso. E aí eu fiz o Guia TVBR, ele é hobby, tá? Não é meu emprego oficialmente, eu só vou lá e faço as coisas. Meu ambiente de experimentação é tipo meu filho, né? Quem tem aplicativo sabe que vira filho, né? Então não gosto que fale mal dele. De qualquer maneira, ele está lá com seus 800 mil downloads, já foi destaque no Google Play. É um aplicativo bem maneiro. E ele, quando você tem um aplicativo... Alguém aqui tem aplicativo publicado já? Não? Ainda é pouco. Vocês já tomaram a sua 1 estrela... Lixo 1 estrela? Só isso escrito assim. Sem motivo. Não é que crashou, não é que... Cara, lixo 1 estrela. Eu tomo várias dessas. Várias. Lixo, porcaria e outras várias palavras que nem dá para falar nesse horário. 1 estrela. Aí... eu já tomei excelente 1 estrela. Esse dia eu tomei um... Não uso muito, mas sempre que eu precisei foi espetacular. 2 estrelas. Eu falei, beleza, obrigado. E eu agradeço, né? Todos os comentários. Aí, o que acontece? O Google é legal, né, cara? Eles têm uma agenda interna deles lá. Eles no Google I.O., tal como o Neto falou, eles anunciaram Material Design. Vamos mudar tudo, piriri pororó, já tem aqui o beta, pode usar no Lollipop aqui, beleza. Aí eu falei assim, eu estou no meio de um sprint de hobby ele leva meses, então estava indo lá tranquilo. Aí quando chegou no dia, sei lá, 19 de outubro, acho que foi o dia que foi no dia seguinte ou no anterior da Apple ter avisado que ia lançar alguma coisa, o Google lançou um monte de vídeo, assim, tá aqui, Lollipop, valendo. Eu falei, porra, sim, bicho. E aí o que acontece é que no mesmo dia eu tomei um review de 1 estrela, seu design está ultrapassado. Eu falei, putz, não deu nem tempo, esse não deu tempo, não dá nem para se defender. E eu falei, eu acho melhor eu resolver esse problema, porque mesmo que poucas pessoas vão ter acesso a isso rapidamente,
porque vai demorar para propagar e tudo mais, todos os outros aplicativos do Google Play vão começar a migrar, e aí eu vou começar a ficar para trás. E aí, efetivamente, as pessoas que vão falar que está ruim o design, eles até têm um argumento razoável aí. Então, eu comecei a correr com isso, e eu tinha um outro problema pior ainda, que é que o Luiz e o Paulo eles tinham falado assim, você não quer apresentar uma palestra no DevFest? Eu falei, claro, isso era acho que em agosto. Fala que eu vou falar de migração para Material Design. E assim, tipo, sem ver nada. Aí ele falou, beleza. Aí saiu, eu falei, aí beleza. Aí quando eu vi o tamanho do problema, eu falei, nossa, talvez não devesse ter falado isso. Mas o resultado final foi muito legal. Próximo. Então, os caras lançaram o Lollipop, mudou tudo de novo. Quem já desenvolvia na época que lançaram o Ice Cream Sandwich, que veio o Hollow, aí você viu, pô, mudou várias coisas. Dessa vez eu acho que mudou mais. O guideline é enorme e é bastante diferente, só que ele é muito bonito. Eu, pessoalmente, acho muito bonito. Então, esse advento é muito importante para todos os desenvolvedores. Todos os apps que o Google produz, eles já estão vindo assim. Então, quem está recebendo a atualização do Gmail, Google Maps, Keep, todos esses caras, o Inbox, eles todos já estão vindo com Material Design. Então, é importante que você tem que estudar esses caras. Já tem um material para você estudar e ver como é que você aplica as coisas. E se eu não fizesse isso com o meu, ele ia ficar velho, tá? Não importa quão lindo ele seja. Se você não tiver uma toolbar bonitinha lá, seguindo o padrão, os caras vão olhar já, pô, esse aplicativo, a sensação que vai passar é a mesma de quando saiu o Ice Cream Sandwich e você olhava um aplicativo do Gingerbread, que era um aplicativo meio que tipo, pô, isso aqui meu sobrinho fazia, né? Então, eu não queria passar essa impressão. Fora isso, o resultado final ele é muito bonito. Sério, eu não sou designer, o Gabriel me ajudou bastante, mas mesmo assim eu opinei muito e com minhas opiniões e tudo ficou bonito. Então, isso é muito legal e, obviamente, a chance de aprender algo novo, né? Porque se vocês estão aqui é que vocês pensam muito parecido comigo, que é, cara, vamos aprender uma coisa nova. Vocês estão aqui gastando seu sábado, ouvindo o cabeludo falar ali, quer dizer que vocês querem aprender uma coisa nova. Isso é muito importante, tá? Isso aqui é o que mantém seu emprego. E eu gosto disso. Então, aprender Material e migrar fazia parte da motivação pessoal. E, cara, porque sim, né, velho? Eu quero fazer e vou fazer. E aí, essa é a minha frase. No dia que saiu, não deve ser muita coisa. Aí eu falei, tranquilo, deve ser só migrar uns XML ali, beleza. E é isso que aconteceu, ó. Aí, mas beleza, vamos firme lá que dá para fazer. Eu só preciso dormir menos. Aí o que acontece uma coisa aqui assim, básico, tá? Para começar, antes de eu falar do que é Material, o que eu fiz, o que eu não fiz, básico de tudo, ler o guideline. Para ler demora, mas dá para fazer rapidinho. Óbvio que você não vai fazer todas as... Só ler, ver por cima tudo. É muita coisa, mas é importantíssimo para você entender o caminho que as coisas estão indo. E aí você tem que fazer um levantamento de, beleza, tenho meu projeto, eu tenho 10 activities, 20, não importa. O que eu vou fazer de Material? Vou fazer tudo de uma vez? Vou fazer só aos pouquinhos? Vou migrando tela por tela, sei lá. O que eu vou fazer? Qual que é o caminho? Tá? Eu li algumas coisas a esse respeito, mais recentemente, que mudariam o que eu fiz no começo, porque a minha atitude foi, vamos fazer tudo de uma vez. Que talvez não foi a melhor ideia, assim, tá? Mas você tem que ver assim, eu vou fazer só um pedacinho, vou aplicar pedaços em evoluções incrementais no meu aplicativo. E aí você tem que começar a ver, pô, o que é mais importante? O que traz o maior impacto? Mudar a toolbar, mudar a lista, mudar a X, qualquer coisa que seja. Então, você tem que saber fazer isso. Quando é hobby, eu sou o Product Owner, então eu decido que vai fazer tudo. Então, e aí só quem tem que fazer sou eu mesmo. Então, não afeta ninguém. Mas quando tem uma equipe, tem que ser discutido. Ó, vamos fazer assim, assim, assim. Decidir o que vai ser feito. E um problema que eu tenho, assim, espero que os caras que manjem mais não estejam aqui, porque assim, eu vou desenvolvendo, né? Pô, tô com um problema aqui num botão que não está bonito. Vou fazer um style aqui, beleza. Ah, não ficou bom. Deixa eu fazer diferente. Faço outro style e vou continuando. Então, meus styles e meus temas eram lotados, drawables também, lotados de coisas que foram ficando, sabe? Tá lá, não atrapalha. Aí, quando você resolve fazer uma migração dessa, eles voltam todos para te assombrar. Todos os caras que eu nem sabia que estavam lá, eles voltaram, tô aqui, oi, lembra de mim, sou 2011. E todos eles vieram me encher o saco. Então, depois de eu apanhar, tipo, alguns dias, eu peguei, voltei rollback no Git,
e falei, vou apagar todos os styles e temas que não tem referência, e fui apagando, até que subiu. A hora que subiu a aplicação e que estava parecida com o que está em produção, eu falei, agora eu vou trabalhar. Então, dica 1 é, cara, já limpa tema, style, drop, já limpa, apaga. Está lá no controle de versão mesmo. E uma coisa que vocês vão ter que fazer muito é experimentar. Cara, deixa eu subir, fazer com essa cor, deixa eu fazer com essa outra cor. Aí, fazer essa animação. Cara, isso é muita coisa que você tem que fazer assim. Ficar o dia inteiro. Ah, deixa eu testar assim. Porque por mais que você desenhe no papel, nota essa palavra. Por mais que você desenhe, não vai ficar igual, você tem que ver e testar. Então, experimenta bastante, tá? Para entender as coisas. O que é Material Design? A ideia do Matias Duarte, em base, o Matias Duarte é o líder dos designers do Google. Tá? Ele é um cara que manja bastante. Ele foi o cara que trouxe a inovação do Ice Cream Sandwich. Tá? Aí ele fez aquela parte e ele resolveu continuar a evolução. Qual que é a ideia? É você conseguir passar a sua identidade visual para todas as telas e dispositivos. Então, hoje, o Neto estava falando agora do Air, tem o carro, tem também o celular, tem o desktop, o laptop e tem também o tablet. Mas também tem a televisão. E também vai ter essa tela de cinema, que seja. Então, teoricamente, você, com a ideia do Material Design, você conseguiria ter uma identidade visual em todas as telas, não importa o tamanho que fosse, claro que com adaptações, mas a identidade visual e como as coisas funcionam deveriam ser muito parecidas, para que o usuário se sentisse em casa em qualquer situação. Hoje, o Neto comentou até do Keynote do Gmail. Né? O Gmail, como é que você cria o e-mail? No passado, no desktop tinha um botão Create, no app tinha um aviãozinho, em outro lugar tem outro ícone e é o mesmo aplicativo. Tá? Então, ele deveria funcionar sempre parecido. Então, a ideia do Material é fazer uma interface única para todas as telas, para o seu aplicativo, mantendo a sua identidade visual e piriri pororó. Como que eles chegaram nisso? Eles têm basicamente 4 pontos importantes que têm que ser mencionados, tá? Que são superfícies tangíveis, design baseado nas técnicas já conhecidas de print, né? de impressão, coisa que já existe, animações e a parte de experiência multiplataforma, que é o resultado final. Então, esses são os 4 pontos básicos que você tem que prestar atenção. Vamos começar falando de superfícies tangíveis. O que tem de novo em cima de todo o Lollipop e que tem alguma coisa no App Compat é o eixo Z. Então, para quem já desenvolvia aplicativos, tudo era baseado em XY. Então, você tinha altura e largura e era tudo que você tinha. O que tem de novo mesmo agora é que você tem altura, e essa altura é em direção ao usuário. Então, eu estou com o celular aqui, eu tenho uma elevação Z na minha direção. Isso traz uma quebra de paradigma grande, tá? Talvez você não perceba isso agora, mas quando você coloca profundidade, você também está colocando hierarquia em relação a superfícies. Então, essas superfícies, as mais altas, têm uma hierarquia diferente das mais baixas, quando estão na mesma altura, tem outro significado. Então, isso é importante, tá? Você vai ter que começar a prestar atenção nisso. Quando você sobe seu aplicativo para o Lollipop, para quem tomou atualização, e seu aplicativo roda, ele já tem isso, tá? As coisas já têm elevação lá, você querendo ou não. O grande lance é você conseguir fazer com que essas elevações o usuário perceba, porque, assim, claro, tem elevação, tem sombra. A gente já vai falar de luz já. Então, você tem que prestar atenção nisso, as coisas não podem se chocar, e tem que prestar atenção. Então, outra coisa que isso traz é que, assim, a sua tela passa a ser tipo um bloquinho de papel, assim, manja? Então, ele tem várias layers. E aí, o lance é você fazer seu aplicativo parecer que está efetivamente com várias folhas de papel. O Material Design é como se você tivesse tudo em papel com tinta. Tudo pode ser encarado como papel com tinta. Tanto que, enquanto os caras estavam desenvolvendo, eles tinham um trabalho de vamos fazer tudo no papel antes aqui, mas com folhas, várias folhas de papel. Então, a física é baseada como se fosse tudo com papel sulfite e com tinta desenhando em cima. Tudo é baseado assim. Então, isso traz algumas consequências que a gente vai ver já. Lembra que, assim, cada folha de espessura é como se tivesse um DP, tá? Você tem você pode setar a elevação de qualquer controle da tela e você pode animar essa elevação, está ali embaixo, tá? Já vou falar isso melhor daqui a pouco, aqui tem só um exemplo. Pode ir para a próxima. Ó, a animação está até funcionando. Está vendo que existe uma animação de como é que as coisas funcionam, né? E elas estão nos 3 eixos.
É claro, folhas geram sombra nas folhas de baixo. Isso é uma coisa que você não precisa se preocupar. Uma coisa que está no guideline também é para você evitar ter tipo 200 folhas, assim, sabe? É poucas folhas, são poucas coisas que tem que estar acontecendo, mesmo porque você não quer que a sua tela fique suja. Outro detalhe importante é quando você tem folhas de mesma altura, elas deveriam se mover juntas, tá? Não faz sentido elas estarem uma do lado da outra e você passa e ela sobe na outra, assim, fica esquisito, tá? Então é bom que você deixe as coisas separadas já. Outro detalhe é que assim, a gente já vai ver um exemplo, quando você tem uma lista, grid ou caras parecidos, quando você toca em coisas, eles deveriam se mexer. Tá? Imagina que você tem uma folha de sulfite e sua mão está um pouquinho magnetizada, que você passa assim e ela cola no seu dedo, sabe? Esse efeito é muito legal, e é encorajado e é muito simples de fazer. Pode próximo. Aqui, só para vocês terem uma ideia, não precisa decorar isso aqui, tá? Pelo amor de Deus. Isso aqui é um XML que vai no seu anim. O efeito dele é isso aqui, ó, próximo. Você só joga isso lá, o efeito é aquilo ali, ó. Não sei se dá para você ver que a tela ela sobe. Ó. Quando você encosta, vamos, amigo, isso. Ela sobe. Esse efeito é só com aquele XML, tá certo? Aí é só aplicar isso aqui no seu State List Animator, que a gente já vai falar isso mais para frente. Aí você vai falar, pô, que legal, vou pôr na minha aplicação. Hoje todos os meus usuários vão ficar felizes. Eles não vão ficar felizes porque isso só funciona no novo, tá? Então, isso vai funcionar do 21 para frente. Então, não dá para fazer isso ali. Mesmo porque, se você prestar atenção, ó, vai. Quando ele sobe, a sombra mexe, tá vendo? Essa sombra é calculada. Isso aqui não tem nas versões antigas, tá? Tem diversos motivos técnicos para isso, que eu não vou entrar no mérito. Mas assim, essa sombra é calculada no Lollipop. Quem tiver atualização, provavelmente a maioria de vocês usa Nexus, provavelmente a maioria vai ter Lollipop. Isso aí é normal, tá? Subir e mostrar a sombrinha. Próximo. Uma coisa... aqui está dando para ver, não? Uma coisa para prestar atenção quando a gente começa a falar de superfícies é que quando as superfícies se movem, imagina que você tem um bloquinho de cartas, de cartas de baralho aqui, tá? Esse é o seu celular. Existem coisas que você não faz com papel, você não dobra papel, você não faz animação de dobrar. Isso não é bem visto mais. Existia antes, por exemplo, você mexia no livro, assim, né? Mas, pode voltar. Existia no livro, aplicações de livro, né? Isso aí, talvez no livro vá, mas fazer animações que mexam assim, que teoricamente não cabem. Se você pegar uma carta de baralho e tentar virar ela, não dá certo. As outras cartas caem, não é legal. Então, esse tipo de movimentação não é legal. Movimentação é legal em cima, cartas uma em cima da outra. Tá? Isso faz parte do guideline. Quando aparece o verdinho e o vermelho, isso aí vem do guideline e ele fala, ó, faça isso, não faça isso. Tá? Só um parênteses, é um guideline, não é uma regra na pedra. Né? Se você quiser quebrar o guideline porque tem uma razão muito boa para isso, vai lá e faz. O problema é que se em algum momento você tiver que defender por que você fez isso para alguém que está avaliando sua aplicação, você só tem que ter um bom argumento. Mas é um guideline, são regras. E isso vale, por exemplo, os aplicativos do Google. Nem todos seguem um guideline cravado. Tá? A gente já vai falar mais deles no futuro. Não seguem, mas, cara, você vai discutir com o cara do Gmail que o aplicativo dele está ruim? Não dá, né? Tá o Gmail, vai discutir, o seu é melhor que o Gmail? Voltando ainda em elevação, quando você tem elevação, você pode ter sombra. Então, o que foi feito para o Lollipop agora é que existem 2 pontos de iluminação que põem sombra em toda a sua tela automaticamente. Você não precisa se preocupar com nada disso. Tá? Então, você tem esse tipo de efeito com sombrinhas. Tem uma superfície que levanta, ela emite sombra, porque tem 2 pontos de iluminação que estão fazendo sombra para você. Essa sombra calculada automaticamente é baseada na sua elevação Z final, incluindo animações. E com isso você pode mexer os papéis e o seu dispositivo vai te dar uma excelente impressão de que, pô, efetivamente as coisas estão... Parece que é de verdade, entendeu? Parece que eu tenho... Uma dos tenets dos caras é para ter a impressão de que você tem folhas de papel mesmo na sua mão. Tá? Então, a luz e a sombra está lá presente para você. Não está nos dispositivos antigos, só no novo. Próximo. Aqui, eu só queria falar um detalhe. Quando você lembra de sombra, a primeira implementação que veio é a de cards. Não sei se quem usa Google Now sabe a ideia de cards. E aí virou uma moda, mano. Tudo é cards. Pô, eu vou fazer minha lista com cards. Vou pegar a biblioteca de cards e vai ficar tudo cards. Isso está errado agora, né? Antes, beleza. Agora,
você não deveria utilizar em excesso, tá? Tanto que aqui é um exemplo da minha aplicação, é a mesma tela, aqui, pô, ficou ruim, mas assim, se você perceber, isso aqui são cards, tá? Que tá com a resolução ficou ruim. Tá vendo essa sombra de mentira aqui, ó? Eu fiz na mão isso aqui. Porque, pô, cards, tudo é cards. Então eu fiz na mão usando uns drawables. Só que o que acontece é que isso aqui não precisa de ser um card. O que é um card? É quando você tem um elemento numa lista que ele tem várias funcionalidades. Você poderia, por exemplo, ter um quadradinho que tem share, que tem send to não sei o quê, que tem marcar como lido, ele tem várias funções. Aí ele é um elemento que tem várias funções, você entende ele como um card. Se é só para mostrar um conteúdo lá e é simples, você já tem lista e grid, cara. Usa lista e grid. Então, isso aqui já é das coisas que está no guideline, que é não overcardify a sua interface. Não deixa tudo com card. Tudo, eu posso, eu faço. Não fica bom. Primeiro que fica feio, tá? Eu olhando os dois, cara, eu acho que o da esquerda está mais bonito. Talvez porque eu fiz. Então, mas de qualquer maneira, eu acho que ficou melhor, ficou mais clean, ficou mais limpo. E se vocês prestarem atenção ali eu vou falar disso mais para frente, mas ali tem uma sombra, vocês estão vendo? Aquilo ali é feito sozinho, tá? Não precisa se preocupar com nada. Não precisei fazer drawable, não precisei fazer nada, isso é maneiro. Então, primeira coisa que vocês anotem aí, vou tirar a biblioteca de cards da minha aplicação, tá? Mesmo se o seu designer pedir para ficar, fala, não, tá errado, pode tirar. Fala que o Gus falou que pode tirar. Vamos falar um pouquinho de como é que é design de impressão, né? O que quer dizer... Você quer falar de design de impressão? Não? O que quer dizer? Quer falar de print like design? Não, basicamente, o que a gente está vendo aqui é que, nesse momento, o Google foi lá, ele fez algumas alterações de fonte. Vocês, quem programa para Android, já sabe que eles usavam o Roboto. Eles mudaram um pouco a tipografia. Sinceramente, vai ser difícil você notar alguma diferença se você não vê um vídeo deles explicando qual foi a mudança. Mas para ajudar você a dar uma hierarquia, eles fizeram uma escala tipográfica. Então, poxa, se você quer usar no headline, você pode usar a Roboto no regular 24SP. Então, isso daí ajuda bastante a você dar uma hierarquia para a sua aplicação. Eu imagino que todo mundo já tenha as suas hierarquias, mas isso ajuda bastante. Aqui tem toda a parte do código que o Gus explica. Eu pedi para ele falar porque, assim, a primeira versão que eu fiz, eu peguei por um monte de fonte, pararó. Aí ele olhou e falou, essa fonte está serifada, é isso, né? Essa é a palavra. Eu falei, cara, sei lá, bicho, eu não sei o que é isso. Aí eu fui lá e mudei. Não, mas a fonte está serifada ainda. Eu falei, cara, eu não sei o que é isso, cara. Aí ele mostrou uma que era e uma que não era. Eu falei, porra, igual, cara. Aí, depois de um tempo, eu percebi a diferença. Tá, mas não é, cara, não é trivial. Não nasci para isso. De qualquer maneira, o que você pode fazer é que você pode mudar todo o seu text appearance usando uns styles já prontos, tá? Este aqui é da compatibilidade, este aqui é da biblioteca oficial Material, tá? Normalmente vocês vão usar a compatibilidade, tá bom? Nem se preocupa, você vai usar sempre compatibilidade porque você quer ver os dispositivos antigos. Então ele já te faz um title, ele já vai te dar uma fonte medium de 20 SP, que é uma fonte grandona lá. Isso já vem para te ajudar. E aí tem todo um capítulo de como é que você hierarquiza a sua informação, e isso vai além da minha apresentação, tá? Isso aí vai um tempo de curso de design aí para você entender. Você vai tentar aprender vendo, mas é bom senso a princípio, pode ir, né? Fora isso, eles têm também, quando você fala de print like design, você está falando que tem, quando você faz uma impressão de revista, de jornal, eles têm linhas que você deve seguir, tá? Você não pode escrever em qualquer lugar, tem que ter são linhas de guia, guidelines, o guideline é mais bonito, que você tem que seguir para escrever o seu artigo. Então, você tem que ter um espaçamento da direita, um espaçamento da esquerda, alinhar não sei o que com não sei o que lá, tudo isso está no guideline, seria legal que você seguisse. Por que é legal que você seguir? Porque fica mais bonito. Tá? Se você não faz isso, e aí você olha o seu aplicativo, depois olha o Gmail e fala, tem alguma coisa que está errada aqui. Aí quando você só arruma os lugares, você fala, está bem menos errado agora. Então, isso aqui é simples demais de fazer. Tá? Simples é só arrumar os seus paddings, seus margens para seguir um padrão. Isso aqui está tudo documentado, isso aqui tem que decorar, tá, galera? Você vai fazer o layout, olha lá, vê e faz parecido. Isso é mega importante. Outra coisa que eles
focam bastante, que é novo, é você prestar atenção na sua paleta de cores. Então, cor é uma coisa muito importante em Material Design. Você tem que usar cores fortes, né? E você tem basicamente 3 cores importantes que vocês vão ouvir falar várias e várias vezes, que é Color Primary Dark e Color Accent. Tá? O que é isso? Quando você... Aqui tem alguns exemplos de cores. No site deles tem diversas paletas de cores, diversas. E aqui o que acontece? Ele, por exemplo, se eu pegar um Primary azul, que é índigo, eles falam índigo, mas é azul, tá? Se você pegar aquele numerinho ali, você vai fazer o seu primary color ser essa. Ah, eu acho que faz parte da minha identidade visual este primary color. Ok, você tem uma cor primária, agora você tem que ter uma cor secundária escura, que eu já vou mostrar onde você vai usar, e você tem que ter uma cor que, em relação à sua color primária, que a sua cor primária, apresentação em português, sua cor primária, que ela tenha destaque, que ela tenha contraste. Não pode sumir, tem que ter contraste. Um exemplo, que esse exemplo é o mais padrão do mundo, que é usar o rosa. Então, você faz o rosa como sendo a sua cor de accent color, eu chamei de cor de destaque, tá? Foi a tradução horrível que eu usei. Mas você tem você usa o rosa contra um azul, ele tem pontos que dá destaque. E a gente vai ver que isso impacta na sua aplicação inteira. Então, talvez um começo para... eu vou evoluir para Material Design da minha aplicação. Um começo chega para o cara do design e fala, cara, escolhe 3 cores para mim aí, seguindo esse guideline, você tem que escolher a Primary, a Accent e a Dark Primary. Tá? Isso aqui é complicado de fazer. Por quê? Eu vou escolher essa aqui mesmo. Já está aqui, ele já explicou, só anotar o número, tirei foto, beleza. Só que assim, e a identidade visual da sua aplicação? Pô, você tem uma aplicação que está lá há um tempo, já as pessoas conhecem, de repente ela vira azul com rosa, porque eu peguei o exemplo. Talvez não seja um bom, talvez não fique legal, tá? Talvez eles achem que seu aplicativo é o do Google I/O, que é rosa e azul, azul e rosa. Então, essa escolha, isso aqui, lembra que eu falei de experimentar, experimentar, experimentar? Aqui foi um momento que você experimenta, 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 até que você fala, isso está parecido com a minha identidade visual e está bonito. E, efetivamente, a cor de destaque está contrastando com a cor primária. Aí você vai falar, mas eu sou desenvolvedor, cara, eu não faço ideia, eu nem sabia que aquilo era índigo, para mim é azul. Então, é treino, galera. Isso com treino você mais ou menos consegue. Daí você pede ajuda para o designer. Né? Fala, cheguei aqui, aí ele fala, não, tenta assim, vai melhorando. Existe no guideline oficial, volta. No guideline oficial tem bastante sobre cores. E vocês vão gastar tempo aqui, tá, galera? Não adianta falar, eu já sei, o meu é verde e amarelo. Cara, tem um montão de verde, um montão de amarelo. Eu nem sabia, para mim era só um de cada, mas tem um montão. Então, Então, a ideia, o que eu usei para me facilitar nesse momento? Existe uma aplicação chamada Material Design Color Palettes. É uma aplicação grátis que está lá. Ele te traz todas as paletas oficiais que estão no site do Guideline. E ele traz todos os tons dela. Tá? E, com isso aqui na mão, vai ficar mais fácil de você ver as cores. É só para isso que ajuda, tá? Não faz mais nada. Você vê as cores e já tem o código RGB delas. Aí te facilita. Eu usei muito esse cara, para ficar olhando, procurando uma cor, procurando cor. Eu não manjo nada disso, fiquei procurando no aplicativo. Isso aqui ajuda bastante, então é só uma dica aí, próximo. Esse aqui é o tema claro da minha aplicação. Se vocês prestarem atenção, tem o Primary Color, que é aquele azul claro. Aí ele tem também um Primary Color Dark, que é a cor que pinta Status Bar. Status Bar é a cor que fica a horinha lá, manja? Ela você pinta também. E isso aqui faz parte das 3 cores principais. É Primary Dark e o Accent Color, que é a próxima. Que é essa corzinha que eu escolhi, um amarelo um pouco mais escuro. Qual que é a vantagem de você escolher um Primary Dark no tema? A gente já vai ver onde que faz, tá? Por quê? Porque o sistema automaticamente vai pintar todos os seus controles com essa cor. Sozinho, você não precisa se preocupar com nada disso. Então, por exemplo, isso aqui é um checked button, stand checkable, tá? Ele já pinta para mim de amarelo, beleza? Aquilo ali, a aba selecionada dos meus tabs, ele também já pinta sozinho para mim. Então ele vai, botão, se eu tiver um edit text que tem aquela linhazinha, todos os lugares que ele puder pintar para você automaticamente, ele vai usar accent color. Por isso que tem que ter destaque. Fora isso, tem algumas outras cores que fazem parte do tema, que é o fundo, né? O fundo da sua seria a última folha de papel, ou a primeira, dependendo de que lado você está vindo, mas é a mais próxima do celular. Você pode pintar também a navigation bar, se você quiser.
Tá? Isso aqui, eu acho que isso aqui é só para 21+, tá? Navigation Bar Color, não tenho certeza, não pintei a minha. Próximo. Aqui está um exemplo de tema. Eu nem vou perder muito tempo aqui, porque isso aqui faz parte de todos os exemplos. Então, você estende o tema AppCompat, que é o tema que representa o tema Material para dispositivos antigos. E aí você só põe Color Primary, Dark, Color Accent. Simples assim. Se você fizer isso, tranquilo. O guia ele tem um problema que às vezes eu sou muito mané. E eu vou explicar por que eu sou muito mané. O cara vai lá... no final a gente vai ver uma imagem de como é que era o guia em 2011. Ele era preto, claro. Sou desenvolvedor, que cor que vai aqui? Preto. Tudo black. Aí, quando eu paguei um cara para fazer o design para mim, ele fez claro. Assim, a parte de cima que vocês já viram era colorida, né, mas é mais escuro, e o corpo tudo claro. Quando eu fiz isso, eu tomei vários uma estrela de, preferia o anterior, e que era horroroso, assim, tipo, era... Nossa, eu tenho vergonha dele. Eu vou mostrar a última vez, acho, hoje. Vergonha. E aí os caras, não, quero tema escuro, quero tema escuro, quero tema escuro. E aí, tá bom, tema escuro. Eu fiz um tema escuro. Então, a aplicação, eu arrumei um problema para mim, né? Por quê? Provavelmente quem deu uma estrela nunca mais arrumou. E eu tenho 2 temas. Então, quando eu migrei 2 temas. Eu tive que escolher Primary, Color, Accent e o Dark para os 2. E eu tive que ficar testando várias vezes os 2. Então, cuidado quando vocês querem... o cara está pedindo um tema escuro. Cuidado, tá? Aqui estão os temas que já vem default. Eu coloquei a versão 21+, mas eles têm todos no AppCompat também. Que você pode ter um que é só sem nada, você pode ter um claro, ou um claro com a Action Bar escura. Qual a diferença que faz isso? Está vendo aquele agora escrito lá? Ó? Aquilo lá é pintado automaticamente pelo sistema. E ele se baseia no que está aqui. Se você falar que é um Material Light, o que ele espera? Que a sua Action Bar seja clara. Se a sua Action Bar é clara, eu vou escrever em texto escuro. Então, aquilo nunca aconteceria. Aquilo acontece porque eu uso Material Light com Dark Action Bar. Então, você falou, opa, a Action Bar, que a gente vai mudar de nome já, ela é escura. Se é escura, eu pinto as coisas todas de claro. Então, os 3 pontinhos, o hambúrguer e a palavra... Eles são pintados automaticamente pelo sistema, porque eu avisei para eles. Pô, sacanagem. Próximo. Fora aí, isso aqui é um exemplo de como é que ficaria, né? O índigo com o rosa e a barrinha lá de cima pintada com dark. Próximo. Fora as paletas que a gente tem todas no sistema, você ainda pode usar de forma dinâmica a cor. Como é que você usa a forma dinâmica a cor? Vou cada tela pintar totalmente diferente, para ser tipo um carnaval de emoções? Não, você não vai fazer isso. Mas, quando você mostra muitas imagens, e as imagens têm uma qualidade razoável, é interessante você extrair informações dessas imagens. Por quê? Para você escrever em torno da imagem, usando a cor pertinente. Não sei se eu tiver esse problema de mostrar uma foto e querer escrever com outro layer um texto em cima dessa foto, e você fala, mas qual cor que eu uso? E aí você fala, não, mas a imagem muda, qual cor que funciona sempre? Nenhuma cor funciona sempre. Então, eles criaram uma biblioteca, que é a de paletas, que ele faz o quê? Você fala para ele, ó, esse bitmap, e ele te devolve um conjunto de cores para você usar para texto, para pintar uma superfície que cole nela, para fazer um monte de coisa. Próximo. Então, desculpa, eu estou na frente, mas se você prestar atenção aqui, ó, isto aqui é pintado a partir da imagem. Tipo, isso aí, ele pegou aquela imagem, então o bitmap, usou um código muito parecido com isso aqui, e ele falou assim, ó, eu quero usar uma cor de fundo que você sugere. Ele sugere o amarelo, porque para ele é o que faz sentido. Então, tem todo um algoritmo por trás disso. O cara que fez isso é bem ninja. Ele fez antes de estar na biblioteca de compatibilidade, agora está na biblioteca de compatibilidade. Então, todo mundo pode usar. Então, ele consegue fazer umas coisas muito maneiras com isso. Fica muito mais bonito. Óbvio, isso você paga um preço, né? Quando você manda fazer o generate, cadê? Generate assim, que isso tem um preço de processamento, óbvio. Então, você não vai fazer isso aleatório. Você vai fazer quando quando for importante. E mais, você não pode pegar... Ali tem um generate async, não sei se vocês estão percebendo. Ele manda gerar numa background, numa thread em segundo plano. Existe um generate padrão, que você poderia, na sua própria thread em segundo plano, usar. Só que aí você tem que estar na segunda thread, porque isso toma, sei lá, uns 30 milissegundos. E isso aí vai somando, estraga, seu aplicativo fica meio lagado, manja? Que você
vai mexer, ele dá umas... Tô meio esquisito. Então, tem que tomar cuidado com isso. Para concluir, alguém aqui usa Picasso para fazer download de imagem e esse tipo de coisa? Porra, mano, é do Jack Wharton, galera, tem que usar. Quando você faz download de imagem da internet, como é que funciona? Alguém baixa, aí o baixar a imagem e resize tem que ser feito em background, tá certo? Colocar essa imagem no controle tem que ser feito na main thread. O que acontece é que essas bibliotecas que puxam a imagem para você, tem o Picasso, tem o Image Universal Loader, tem o jQuery faz também, tem vários caras, eles fazem isso tudo para você numa chamada só. Aí você fala, tá, e como é que eu extraio as cores disso? Porque eu posso, beleza, terminou, chama de novo uma thread para fazer cor. Fica esquisito. Então, alguns desses caras, eles têm um callback que fala, terminei o download. Quer fazer alguma coisa? Quero pegar o bitmap e extrair a cor. Tudo isso ainda está em background. Então, é legal, só que, cara, dá um trampinho, tá? Falando em imagens ainda, que eu falo muito, as imagens têm que ser bonitas. Você tem que tentar usar elas na tela toda. Tá? Se você tem uma imagem, não cropa ela no meio lá. Não, tenta expandir. Então, se você olhar o exemplo aqui, sempre deu sorte, ficou bem bonito, tá? A gente escolheu a dedo esse exemplo. Pode ver que a imagem vai de ponta a ponta. Por quê? Porque é para fazer, ela tem que ocupar ponta a ponta. Antes ela ocupava só um pedaço. Assim, eu achei que ficou muito melhor. Então, assim, imagem não tem elevação em relação ao papel que ela está. Então, se eu aparecesse uma sombra aqui, ia ficar esquisito. Porque a imagem é tratada como uma tinta no papel. Tá? Então, tinta no papel não tem elevação de fazer sombra. Você não escreve e faz sombra. Ficaria esquisito. Então, a recomendação é usar as imagens mais ocupando um espaço bom, sem estragar, obviamente, o resto do conteúdo, e que ocupem bastante espaço, fiquem bonitas. Assim, tá? E usar imagens bonitas, pegar imagens de mais resolução maior. E tem um guideline enorme de como é que você escolhe uma imagem, sabe? Aí vai muito para o lado do design e eu não entendi direito. Próximo. Vamos falar um pouquinho de animação. Cara, fazer animação agora ficou mais simples. Tem algumas que já vêm prontas, só que nem por isso você vai fazer tudo ser animado no seu sistema. Né? Tudo tem confete e arco-íris. Não é assim. Você deveria fazer animações quando elas fossem pertinentes e ajudassem o seu usuário a entender o fluxo do que ele está fazendo. Olha que bonito. Então, aqui ele mostra um hero image, no caso. Né? É uma imagem que vem de uma tela para... Ali são duas telas. Ele clica em uma e ela transfere para maior. Você leva um controle de uma tela para outra. Isso é novo. Tá? E isso só funciona na 21+. Mas mesmo assim, você já pode deixar preparado. Se você usar o código que eu vou apresentar já, ele não estraga as versões anteriores. Só que quando tiver uma versão nova, ele faz essa animação. Ou um parente dessa animação. Você escolhe, pode customizar. Mas esse tipo de animação é legal. É o cara, eu toquei e essa imagem me levou para um outro lugar e me deu um contexto. Então, as animações têm que ter um contexto. E mais, as animações não podem ser coisas girando em torno... Que furem os papéis. Você tem que saber fazer as animações. Esse contexto já é mais prática. E para fazer animação, quem já fez sabe que é experimentando 1000 vezes, experimentando. Sobe a aplicação, vai, ficou ruim, sobe. Depois de 2 dias fica bom. Então, a animação tem que ter contexto. Aqui é um código bem simples, tá? Isso aqui é do tutorial de todo mundo. Aqui eu vou chamar uma activity nova. Vou chamar uma activity. Eu crio um options e falo, eu tenho uma imagem com esse nome, leva ela para outra tela. Só isso que ele está falando. Então, eu falo isso aqui, aí a troca de activities vai entender, opa, eu estou carregando um controle da outra tela. Como eu estou carregando esse controle, eu aviso na outra tela, está vindo um outro controle, ele sabe animar o caminho. Ele faz sozinho a animação, tá? Você não precisa falar que vai daqui para cá, ele faz sozinho. E isso é muito legal, porque se você imaginar que você está numa grid com um monte de imagens, se você tivesse que controlar o ponto de start e o ponto de fim, putz, ia ser bem complicado e não é essa a ideia. A ideia é que seja simples. Então, ele faz... isso aqui resolve o problema daquela animação lá. Simples. Próximo. Está acabando. Acelera aí. Outra animação que a gente tem de graça é o de Ripple. Ripple é um... Imagina que você joga uma pedra na água, a água faz um ripple, tem uma onda. Esse efeito é automático, você não precisa fazer nada para 21+. Dá para fazer nas anteriores? Tem biblioteca que faz. Por que não está hoje numa biblioteca? Por que não está no AppCompat?
Porque existe uma thread adicional de rendering que foi criada por Lollipop. Essa thread é a que se preocupa em fazer aquela animação que a gente acabou de ver. Ela faz isso. Quando você tentar fazer isso na mão, existe uma chance de ter um lag, assim, de tipo, tá andando, daqui a pouco pula para cá, assim. Por que não tem esse problema no Lollipop? Porque tem uma thread especial para fazer esse tipo de coisa. Essa thread especial é a que faz a Ripple. Isso, se você criar uma lista agora, no emulador versão 21, vai ter isso funcionando. Se você já tinha state selectors, que é uns drawables, quando você encosta, ele muda para uma cor que você queria, você consegue colocar o Ripple adicionalmente para 21+. Tá? Aí você tem que ter uma pastinha com drawable 21+, V21, né, na verdade, e dá para fazer tudo isso. E tem outra animação legal que eles colocaram, é o Animated State List Drawable, que é o que te ajuda a fazer, você configura num XML, lembra aquele da elevação, que a gente mostrou lá atrás? Você pode fazer, em vez de ser uma elevação, ser um monte de ícones trocando, que ficaria tipo um cara 8 bits, manja, que vai mexendo. Você poderia fazer isso usando Animated State List Drawable só com XML. Aí você, quando o cara clica, ele faz um maisinho virar um X, manja. Você precisa de todos os intermediários, mas via XML você conseguiria fazer uma coisa muito legal. Lembrando que animações não deveriam durar mais que 300 milissegundos, porque senão fica esquisito, tá? Terminando, hein? Qual que é o objetivo final? Multiplataforma. Então, a sua plataforma, a sua aplicação tem que ser parecida em todas as plataformas. Aqui a gente tem um exemplo, tem um celular, um tablet e num desktop, eles são parecidos, tá? Não são iguais, são parecidos. A ideia é a mesma, tem a barra, tem duas que tem os tabs. No tablet não precisa dos tabs porque o seu dedo está aqui do lado, né? Você está usando assim. Então não precisaria, mas a identidade visual é parecida. Próximo. Aqui tem mais um exemplo, né? Só volta rapidinho. Volta no anterior. Aqui, se você fosse a versão antiga, era esquisita nos dois, agora ficou linda nos dois. Tá vendo? Próximo. Fala. O que fala? Então, a gente, para a experiência multiplataforma, o Google ele incentiva o uso de Polymer. Vamos lá, vocês podem ir numa palestra aqui do lado de Polymer, vocês vão notar que Polymer não é implementação do Material Design para web. Ele simplesmente ele tem Web Components e ele se baseia no Material Design, ele te ajuda e te dá alguns benefícios. Para você fazer um Hero Image, um Hero Transition, você também consegue usar o Polymer. Ele dá algumas coisas do Material para você mais fácil, mas não necessariamente tudo que tiver na biblioteca do Android vai estar no Polymer. Então você vai ter que programar, você vai ter que desenvolver Web Components, caso você queira fazer isso. A gente também tem Material Design para Angular, e eu acho que tem Material Design até CSS, tem tudo hoje. Ótimo. Próximo. Só falando rapidamente dos componentes que existem, uma coisa que mudou é que Avatar normalmente agora é circular, tá? Isso aqui, cara, uma coisa, todas as aplicações estão indo para esse caminho, tá? Então, se você tem fotinho do seu usuário, mostra dentro do circular, fica mais moderno. Próximo. Outra coisa que tem regras é as tabs. Elas não têm divisores entre tabs e elas não têm divisores em relação à toolbar que está em cima, tá? Não existe tem uma linha de divisão. A minha aplicação tinha os dois. Então, foi uma coisa que eu tive que adaptar. Próximo. Ainda falando de toolbar, a toolbar agora, antes a Action Bar, quem usava sabia. Pô, eu quero mexer com a Action Bar, era um parto, porque ela não faz parte da hierarquia de views. Ela é um cara que foi colocado lá para você porque você pediu. Então não dá para ficar brincando muito com ela, mexendo, fazendo animações legais. A nova é um componente, ele é um view group. Você põe coisas dentro dele e ele está no seu XML. Então um dos trabalhos que você vai ter enquanto migração é colocar o toolbar em todos os seus XML de Activity. Todos. E desligar o toolbar do tema. Com isso você consegue fazer animações, fazer um toolbar maior, mais alto, colocar outros controles dentro do toolbar, eu mostrei um que tinha um edit text, pode pôr uma imagem, pode fazer um monte de coisa. Então ele fica bem melhor, do jeito que é mais fácil de controlar. Quem mexeu com Action Bar sabe o inferno que é mexer naquilo. E para usar o toolbar é ridículo, tá? Não existe nem desculpa válida para não usar. É só pôr no Dependencies e estender o Action Bar coisa. Aqui tem um exemplo rapidamente. Onde que está o toolbar? Está aqui, ó, na parte XML aqui, ó. É isso. Você colocou esse cara lá, aparece um toolbar para você.
E o resto, ó, pode ver que tem um layout de drawer em volta. Embaixo eu coloco a lista, o fragment, o que eu quiser. Então é só somar esse cara. O que eu fiz no meu sistema, no guia, eu coloquei um include que tem o meu toolbar padrão. Aí em todos os meus XML eu coloco o meu include e aí eu mexo em um lugar só e funciona em todos os lugares, tá bom? E depois para fazer funcionar é muito simples, é só set support action bar. Putz, isso aqui é bastante ridículo, tá? Minha filhinha faz. Aí vem um negócio bem legal que é, todo mundo que viu Material, todo desenvolvedor pensou a primeira coisa, nossa, eu preciso usar isso aqui. Eu preciso, cara, olha, quando eu clicar no menu vai aparecer a setinha, cara. Eu preciso dessa animação. Aí, mais para frente, cara, essa animação está no sistema já. Já é de graça. A AppCompat faz, o Action Bar Toggle, ele faz sozinho. Não precisa fazer nada. Aí vem um problema. Que tamanho que fica o drawer? O drawer é esse menu que vem da esquerda, manja? Ele tem que ficar... antes ele ficava onde? Embaixo da Action Bar, né? Então, beleza, meu menu vai ficar lá. Qual que é a altura que ele tem que ficar nova? Qual que é a elevação dele? E aí o que acontece é que no guideline ele fica em cima da Action Bar. Então, ó lá, subiu. Opa, cadê a animação? Então, que legal, vou usar. Não, você não vai usar. Se você quer seguir o guideline, você vai esconder, na verdade. Então, a animação está lá atrás do cara, da fotinho. Então, putz, todo trabalho que você tiver para colocar essa animação, toda vez que você tiver essa animação, não vai ser usado. Aqui é só uns exemplos de, eu fiz a migração, sem testar, a altura ficou esquisita, tá vendo ali, tem uma sombra errada. Isso aqui já é no Lollipop. Aqui eu arrumei, ficou com a sombrinha bonita, próxima. Aqui é uma evolução das telas, como elas eram. Olha que bonito que era lá, 2011. É aquilo ali que eu tomei review negativo de mudar. Olha que legal, preto. E aqui é como está hoje, próximo. Aqui tem mais umas telas de como é que foi, mas depois vocês veem lá no final. E galera, obrigado.